Olá pessoal do Núcleo Espírita Paulo de Tarso Net, tudo bem? Bem-vindos, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar uma passagem do Livro dos Espíritos que fala sobre mundos transitórios. Eu escolhi esse tema hoje pelo seguinte: eu recebi uma mensagem vinda de um centro espírita antigo da Zona Leste, que seria de um espírito de uma outra esfera, colocando que isso tudo que nós estamos passando seria um presente e que todos nós sabíamos que iríamos passar por isso. Então é assim, a grande maioria das pessoas encarnadas na Terra não tem exatamente lucidez do que está fazendo, né? A gente sabe que muitas pessoas estão encarnadas sem exatamente estar consciente, né? São materialistas, não são pessoas que estejam realmente ligadas nas questões espirituais, como a mensagem diz, e que nós deveríamos nos alegrar porque foi um presente. Bom, acho que ninguém se alegra com dor. Acho que é uma maneira equivocada de tentar aliviar a dor, o sofrimento das pessoas, colocar que isso é um presente. Ainda que a dor seja um presente, a dor é sempre dor, né? E nós precisamos aprender não a recebê-la com alegria, mas a ter resignação. Afinal de contas, nós estamos num mundo de expiação e provas, né? Ou de expiações e provas, que é o planeta Terra, é nossa casa, é nossa escola e ao mesmo tempo é nossa prisão, né? Se você duvida disso, é só analisar a frase que eu falei. A Terra é um lar, uma escola e uma prisão. Alguns amigos dizem que é um hospital também, porque nós estamos necessitados de tratamento, que não está errado. Eu vou um pouco mais longe, eu poderia até afirmar que se trata de um hospital psiquiátrico, porque afinal de contas todos nós temos várias psicopatologias, vários quadros psíquicos para serem resolvidos. Talvez esse seja o maior mal, na verdade, porque todas as enfermidades da Terra nascem das enfermidades mentais que nós carregamos conosco. Então nós vamos falar da pergunta sobre mundos transitórios, começa lá no item 234. Há, de fato, como foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de bivaques, de campos, onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Bom, aí faz outras perguntas, outras considerações, e nós vamos falar o que o Espírito da Verdade coloca sobre os mundos transitórios. Ele diz assim: nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria, então, a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriarem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber.
Ninguém contestará que nesta ideia de existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante, lá povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Nada é vazio, tudo é preenchido. O problema é que nós não enxergamos. Os nossos olhos, os nossos sentidos são muito limitados. Embora muitos seres humanos acreditem que veem tudo, que sabem tudo. A verdade é que nós, seres humanos na Terra, somos muito limitados em visão, audição e compreensão. Portanto, quando uma mensagem dessa chega para mim, eu fico sempre um pouco preocupado, porque muitas pessoas querem acreditar nisso. Ah, é um presente para você. Não, não é um presente, é uma prova, é uma expiação, é uma prova coletiva. Estamos passando por uma prova coletiva. E diante da prova, o que mais é recomendado sempre é que nós tenhamos serenidade e, particularmente, que nós tenhamos condição de confiar em Deus de alguma maneira. É esse o caminho para enfrentarmos as provas, porque aquele que fica em desespero, aquele que perde o controle, ele simplesmente não resolve nada. O medo, o pânico, a raiva, a insatisfação, a revolta só atrapalham. Então o espírita, aquele que quer ser autêntico espírita, ele precisa ter serenidade, ele precisa ser resignado. E resignado não é aceitar tudo, simplesmente. É saber que está passando por uma prova, saber que passa por uma expiação, porque sim, nós necessitamos delas. E ninguém passa por acaso, nós só não entendemos a razão. Agora veja bem, outra frase que eu ouvi é a seguinte: estamos todos no mesmo barco. Não, nós estamos na mesma tempestade. Na mesma tempestade. Em vários barcos. São barcos diferentes. Não que não devêssemos estar no mesmo barco, deveríamos estar no mesmo barco. Entretanto, ainda não estamos. Nós nos dividimos, nós nos repartilhamos por questões variadas, pela forma de pensamento. Nós nos agrupamos por afinidades. Por isso não estamos todos no mesmo barco. Mas estamos todos na mesma tempestade. E é com fé em Deus, com esperança, confiança e com serenidade que iremos enfrentar e suportar. Não há um mundo que não seja aproveitado por Deus. Mesmo esses mundos transitórios que nós citamos, são todos aproveitados. A Terra já foi um mundo transitório, como nós lemos aqui. Hoje é habitada por nós, e nós precisamos ter resignação para enfrentar as provas, uns apoiando os outros. Os mais fortes apoiam os mais fracos, e assim vamos seguindo em frente. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare, nos dê as diretrizes inspiratórias para seguirmos adiante. Que os bons espíritos estejam sempre em nossos pensamentos. Que assim seja.